Aleluia. Vamos ler lá no livro de Gênesis. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, lá Gênesis, capítulo 22. Oh, aleluia. Gênesis, capítulo 22. Amém? Que diz assim: e aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Amém? Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui agora, meu irmão, oh aleluia, o que Deus agora vai pedir a Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. É algo verdadeiramente que ele esperou. Louvado seja o nome do Senhor. Por quase 100 anos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E diz a palavra que agora verdadeiramente Deus, ele olha para Abraão, louvado seja o nome do Senhor, e ele vê verdadeiramente uma certa coisa tentando entrar no coração de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor, porque, meu irmão, o inimigo muitas das vezes ele é astuto. Louvado seja o nome do Senhor. Ele faz muitas das vezes que o ser humano venha verdadeiramente se afastar de Deus com aquilo que Deus tem abençoado. E eu vejo nesta palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus verdadeiramente ele sempre tem abençoado Abraão. Abraão verdadeiramente agora é um homem riquíssimo, verdadeiramente tem muitos escravos, tem muitas posses, tem muitos camelos, tem muitos gado. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus verdadeiramente, diante de toda essa riqueza que Abraão possuía, Deus verdadeiramente estava sempre em primeiro lugar no coração de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, meu irmão, em nenhum do momento você vê Deus ele provando a Abraão em algumas partes, louvado seja o nome do Senhor, daquilo que verdadeiramente ele possuía. Porque Abraão estava sendo correto, sincero diante de Deus, de tudo aquilo que Deus verdadeiramente tinha lhe dado. E diz a palavra do Senhor Jesus Cristo que quando verdadeiramente o rei de Salém, chamado Melquisedeque, que é figura de Jesus Cristo, foi ter com Abraão, louvado seja o nome do Senhor, Abraão foi lá e pegou verdadeiramente o dízimo de tudo e deu verdadeiramente a Melquisedeque, porque ele sabia: não, Deus me prosperou e verdadeiramente eu serei grato. E ali verdadeiramente, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Abraão verdadeiramente lhe oferece, ou seja, lhe dá o dízimo de tudo com toda a alegria do mundo, porque o maior tesouro verdadeiramente que ele tinha em seu coração era verdadeiramente a presença de Deus. Mas o tempo foi se passando, louvado seja o nome do Senhor, e agora verdadeiramente Abraão ele fala: Senhor, louvado seja o nome do Senhor, verdadeiramente o meu herdeiro será o meu servo, verdadeiramente Damasceno, ou seja, nascido na minha casa, ele será o meu herdeiro. Deus falou: não, Alabaxebe da Candarada, eu lhe darei um filho, Chubicopo. Porque verdadeiramente agora, meu irmão, Abraão ele olha para o corpo da sua mulher e vê verdadeiramente que ela já não tem mais os costumes das mulheres, o corpo dela já está abatido, e o corpo dele também verdadeiramente já não tem mais vigor. Mas Deus está dizendo: eu sou Deus verdadeiramente que falo e cumpro aquilo que verdadeiramente prometo. E diz a palavra que agora
agora, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Abraão recebe verdadeiramente aquela bênção, louvado seja o nome do Senhor, tão esperada, que é o seu filho Isaque, louvado seja o nome do Senhor. Mas aí o tempo vai se passando, e Deus ele vai olhando e vai vendo que Abraão está amando mais Isaque do que a ele próprio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ali nós vimos, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que Deus agora, para saber verdadeiramente se Abraão está amando a ele em primeiro lugar, Deus ele agora vai provar Abraão, louvado seja o nome do Senhor. E dizendo, porque Abraão, meu irmão, amava verdadeiramente Isaque com toda a sua força também, com toda a sua vida, louvar, porque ele esperou aquilo ali, meu irmão, alaba por muito tempo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Verdadeiramente o inimigo tentou de alguma forma fazer com que Abraão não alcançasse a promessa de Deus, verdadeiramente, louvado, dando ouvido à sua esposa, tomando a sua serva, verdadeiramente deitando com ela, para que verdadeiramente a sua descendência viesse. Não, o Senhor falou, não, esse aí também vai ser abençoado, mas esse aí não é o meu escolhido ainda. E diz a palavra do Senhor Jesus Cristo que agora, verdadeiramente, meu irmão Isaque começa a tomar forma de menino, louvado seja o nome do Senhor. E Deus olha para o coração, e Deus olha verdadeiramente para o andar, para o caminhar verdadeiramente de Abraão. Talvez verdadeiramente Abraão estava deixando de fazer alguma coisa que ele fazia antes para Deus, antes de Isaque nascer, e depois que Isaque nasceu, ou seja, depois que recebeu aquela bênção, depois que recebeu aquela promessa, já não faz mais aquilo que fazia antes para o Senhor. E agora Deus vai provar. Pega o teu filho, o teu único filho, e leva até o monte que eu hei de te falar, e ali você oferecerá ele em holocausto. Louvado seja o nome do Senhor. E Abraão verdadeiramente pega o seu filho, pega o seu moço e caminha, meus irmãos, durante 3 dias para poder chegar até o local do sacrifício. E nós vemos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que Abraão verdadeiramente, meu irmão, não titubeou, pegou verdadeiramente o seu filho, não deixou que a sua mulher viesse a saber, alabacanda, arábia, pegou o jumento, a lenha, o cutelo, alabadacanda, arabaxédia, e foi verdadeiramente. E o seu filho, louva, no meio do caminho, talvez perguntando, pai, estamos carregando a lenha, estamos carregando o cutelo, estamos carregando verdadeiramente o fogo, mas onde está o holocausto? Alabaxédia, na inocência dele. E Abraão verdadeiramente com o seu coração pesaroso, Alabacandarábia, começou a subir o monte, e ali agora amarra verdadeiramente a sua herança, aquilo que Deus prometeu ele deu. E agora Abraão verdadeiramente, quando vai para poder tirar a vida do menino, o anjo brada do alto e diz, Abraão, não estenda verdadeiramente a tua mão sobre o moço, porque agora verdadeiramente Deus sabe que tu ama, que tu temes a ele. E quando Abraão olha, meu irmão, para o lado, ele vê verdadeiramente um carneiro, verdadeiramente ali, louvado seja o nome do Senhor, ali enganchado no meio do mato. E ali Abraão pega verdadeiramente, oferece o holocausto ao Senhor. Sabe o que é isso, meu irmão? É a aprovação para poder ser aprovado por Deus. Alabacandarada. E muitas das vezes verdadeiramente você não está sabendo o que está vindo sobre a tua vida. Talvez seja uma aprovação de Deus e você não está passando. Talvez você está sendo reprovado. Sabe por quê? Em vez de ir adiante, você começa a murmurar. Alabadacandarabachebe, meu irmão. Sabe por quê? Quando Deus verdadeiramente ele olhou para a terra, ele não viu verdadeiramente nenhum homem sequer com ouro na mão, com prata, que poderia comprar a vida do seu filho. Alabacandarabia, que ele também daria o seu único filho para poder
Calvário, mas diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, que Deus verdadeiramente fez isso por amor, louvado seja o nome do Senhor. Eu posso dizer, meu irmão, que Deus, ele provou a ele mesmo, que o amor dele é infinito. Tu tá entendendo o mistério? Alabadacanda, sebidacanda, e hoje por pouca coisa, meu irmão, por titim de nada, alabacanda, as pessoas estão negando, estão se afastando e dizendo: o que está acontecendo? Está acontecendo, meu irmão, é que Deus verdadeiramente muitas das vezes quer provar e não consegue nem provar o crente para saber se ele é fiel. Alabacandarábia, porque quando ele sente o sal forte, ele já começa a olhar e dizer: hoje está muito quente, eu não vou para a igreja. Hoje está chovendo muito, hoje eu não vou. Então não tem como nem Deus provar verdadeiramente, louvado seja o nome do Senhor. E você vê o povo verdadeiramente caminhando sobre o deserto, alabacandarábia, dando volta, louvado seja o nome do Senhor, e não alcançando a tão grande promessa que Deus tem prometido. Porque a grande promessa, meu irmão, que Deus tem prometido é a mansão celestial. Deus verdadeiramente, ele tem te abençoado com a prata, com o ouro. Ele não tem deixado faltar na tua casa, ele não tem deixado faltar no teu bolso, assim como ele não deixou faltar também para Abraão, louvado seja o nome do Senhor. Mas agora Deus, ele quer verdadeiramente provar, ele quer achar alguém sincero. Alabacandarábia, não é aquela pessoa, meu irmão, que sai espalhando para todo mundo, que está passando por isso, está passando por aquilo, não. Diz a palavra do Senhor Jesus Cristo que quando Deus falou com ele, ele verdadeiramente tomou o seu filho e ninguém ficou sabendo do que ele iria fazer, a não ser ele e o próprio Deus. Ei, meu irmão, certas coisas na nossa vida, alabacandarábia, que tem que ser somente você e Deus na calabaxébia. Não adianta você tentar achar que as outras pessoas vão entender, que não vai entender, meu irmão. O teu filho não vai entender, o teu esposo não vai entender, o teu pai não vai entender, a tua mãe não vai entender na calabadacandarábia. Sabe por quê? Porque a tua conversa com Deus é o parecer de Deus contigo, porque ele quer verdadeiramente ampliar a visão verdadeiramente da igreja. Mas para isso ele quer provar, mas para isso ele quer saber se verdadeiramente a igreja está firmada na rocha, se verdadeiramente vai negar ou se não vai negar o nome dele. Alabadacandarábia, meu irmão, tudo verdadeiramente passa por um processo. Hoje verdadeiramente as pessoas são consagradas por amizade ou por ter verdadeiramente, louvado seja o nome do Senhor, um dízimo altíssimo. Ele não foi nem chamado para o ministério, mas foi consagrado para poder colocar lá a labadacandarábia, para poder sentar lá em cima. E Deus não pode nem provar aquele homem de jeito que tem que provar, meu irmão, para achar que é sincero. Por quê, meu irmão? Porque se Deus provar, ele vai verdadeiramente tubiar, vai cair na lama. Alabadacandarábia, vai arrastar muitos com ele. Mas, meu irmão, quanto a isso, não precisa se preocupar. A planta que Deus não plantou, ele vai arrancar. Alabadacanda, chuve como na sarábia. E muitas das vezes, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor, tudo tem que passar pelo fogo. Nada para com Deus é fácil. Entenda isso, meus irmãos. Nada que você for fazer para Deus é fácil. Alabadacandarábia. Até verdadeiramente as pessoas, quando aceitam Cristo, elas acham que é aquilo ali mesmo. Não, meu irmão, no momento verdadeiramente é gozo, é alegria. Tu tem que festejar mesmo, porque saiu verdadeiramente das terras do diabo, saiu das trevas, agora está na luz. Mas agora verdadeiramente os dias vão se passar. Alabadacandarábia. E se você não se firmar na rocha,
baixa, as perseguições vai vir, as tentações vai vir. Se você não viver na verdade, se você não procurar viver na santidade de Deus, não conseguirá ficar de pé. Sabe por quê? Porque verdadeiramente o inimigo ele vai atacar, e quando o inimigo atacar, meu irmão, se a pessoa não estiver estruturada, vai cair. Mas se estiver estruturada, vai vencer o inimigo e vai adiante. E vencer o inimigo, lá na frente Deus ele vai verdadeiramente provar se a pessoa é fiel ou não é fiel. Porque tem que passar pelo fogo. Alabacandarábia, é igual aquele hino: louvado seja o nome do Senhor, eu passarei pelo fogo outra vez. Chuva e combinar. Então, meu irmão, a todo momento nós estamos passando pelo fogo, e você não está sabendo o porquê tanta aflição, o porquê tanta situação. Meu irmão, entenda uma coisa: é Deus te chamando para responsabilidade, é Deus querendo te purificar, e você não está entendendo, e você está reclamando. Que não queria isso, que não queria aquilo. Não, meu irmão, o trabalhar de Deus é desta forma. A tua carne sente, para que o teu espírito se alegre em Deus. Entenda isso: Deus ele não trabalha com a carne, Deus ele trabalha com o homem espiritual, para poder vencer verdadeiramente o homem carnal. E nós vemos, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que Abraão aqui, louvado seja o nome do Senhor, representa o próprio Deus, e Isaque aqui representa Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O seu único filho, ele verdadeiramente não titubeou. O próprio Deus, meu irmão, Alabadacandarábia, colocou o seu filho lá naquela cruz do Calvário, para poder receber a ira que ia cair sobre toda a humanidade. Imagine, meu irmão, agora um pai, vê se isso verdadeiramente tem algum cabimento, tem alguma lógica. Você pegar o teu filho e verdadeiramente espancar o teu filho, porque outras pessoas roubaram, porque outras pessoas mataram, porque outras pessoas prostituíram. Não, você vai corrigir o teu filho se ele tivesse pecado, louvado, se ele tivesse cometido todas aquelas transgressão. Mas Deus não, meu irmão. Alabacandarábia, ele pega o filho dele, alabacandarábia, e dá em troca da minha vida, da tua vida. Faz com que o filho dele carregue todo o pecado, alabacandarábia, e verdadeiramente seja ali crucificado entre os transgressores. Alabacandarábia, faz com que o filho verdadeiramente venha a ser chicoteado, venha a ser zombado, tudo verdadeiramente por amor a mim e por amor a você. E agora Deus está pedindo somente que nós o amamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, porque o que ele tinha que fazer ele já fez. Louvado seja o nome do Senhor, e não tornará a fazer de novo. Alabadacandarábia, a única coisa verdadeiramente que Jesus Cristo pode fazer por nós, verdadeiramente ele está fazendo. Seja forte e corajoso. Alabadacandarábia, eu te ajudo, vai adiante, clama a mim, eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, e as coisas verdadeiramente que o olho não viu e que verdadeiramente o ouvido não ouviu, foi a que Deus verdadeiramente tem preparado para aqueles que o amem, meu irmão. A cidade celestial te espera, Alabacandarábia, o coral de anjo te espera, para poder verdadeiramente glorificar aquele que é santo, aquele que é santo, aquele que é santo. Alabacandarábia, os portais da mansão celestial estão abertos, aguardando a noiva do Senhor Jesus Cristo chegar. Alabacandarábia, aquela que passou afronta, aquela que passou perseguição. Alabacandarábia, tudo pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Mas aí, meu irmão, se na trajetória
da nossa vida como igreja, a gente sempre titubear em negar o Senhor, como é que nós entraremos na mansão celestial? Porque diz a palavra do Senhor Jesus Cristo: pode um homem verdadeiramente viver todos os seus dias na iniquidade, mas se no último dia ele se arrepender, ele tem a salvação eterna. E pode um homem viver toda a sua justiça da sua vida, mas se no último dia ele folgar com a injustiça, com o pecado, ele perderá a salvação eterna. Alabacanda, xabida, candarada. E é por isso, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor, que devemos nos conduzir nesse caminho estreito com prudência. Alabacanda, subnaio. Ele deu sabedoria para a igreja, ele deu o Espírito Santo de sabedoria, ele deu o Espírito Santo de entendimento, meu irmão. Nada pode nos enganar. Se alguma pessoa que se chama igreja está sendo enganado, é porque ela quer ser enganada, é porque ela quer viver no prazer do pecado, quer viver na luxúria dessa terra. Alabacanda, subcobada, candarada, quer andar verdadeiramente no curso deste mundo. Porque a igreja, meu irmão, ela não quer carregar mais as marcas de Cristo. Porque o mundo, ele lança a moda, a igreja vai e coloca a moda do mundo no seu corpo, ou seja, aí você fica verdadeiramente parecendo com o mundo, carregando Cristo, louvado seja o nome do Senhor, mas parecendo com, ou seja, você não tem como, você não tem sinal verdadeiramente de açoite, não tem como você ser perseguido. Sabe por quê? Porque você está disfarçado, a igreja está disfarçada no mundo, trajando verdadeiramente as vestimentas deste mundo. Não, meu irmão, a igreja tem que levar as marcas de Cristo. As pessoas têm que olhar e dizer: não, aquela ali é a igreja. Lá vai aquela jovem vestida igual uma velha para a igreja, aquele jovem lá igual um ancião indo para a igreja, um jovem novo, vem de aproveitar a vida. Bacana, mas ninguém quer passar por esta humilhação. Querem buscar, louvado seja o nome do Senhor, na terra aquilo que agrada os olhos, só para que não venham ser apontados, só para que não venham ser perseguidos. Meu irmão, viva corretamente na palavra do Senhor Jesus Cristo, viva como os santos do passado viveram. Para que naquele grande dia você não perca a salvação por mínimas coisas. Mas pastor, será que Deus vai me condenar por isso? Você quer pagar para ver, meu irmão? O reino é dele. O sangue que foi derramado foi dele. E se ele disser que você não vai entrar, você não vai entrar. E se ele disser que você vai entrar, você vai entrar. Não tem ninguém que possa dizer: não, ele não pode entrar, ela não pode entrar. Ele vai dizer: a casa é minha. Entra, bendito de meu Pai. Possui o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas aquele que viveram somente de aparência, para poder agradar, para não ser perseguido, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque vivei e praticai a iniquidade. Alabaxebe da candarada. Porque tem muita gente, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor, achando que está carregando Deus, mas está carregando o diabo nas costas. Alabanda candarada, porque o diabo também, meu irmão, ele prega, ele profetiza, ele dá visão, ele dá revelação, ele joga no chão. É o que eu estou dizendo, meu irmão, está escrito: os falsos pastores, os falsos mestres, eles iriam se levantar no nosso meio. Eles se venderam para o diabo, para poder ter uma porção mágica. Se tornaram como Simão mágico. Ali verdadeiramente de Samaria, a qual agora aquele homem se converte. E agora, louvado seja o nome do Senhor, quando ele vê o apóstolo Paulo colocando as mãos sobre aquelas pessoas, sobre os crentes sinceros, e recebendo o batismo com o Espírito Santo, e ele vira para Paulo e fala: dá-me também desse Espírito, desse poder, para que eu também possa colocar
mão sobre as pessoas e eles serem verdadeiramente, receber também esse poder. Adão, meu irmão, isso não se vende. Você tem que ter comunhão, você tem que ter sinceridade. E aquele que não quer ter comunhão com o Filho, aquele que não quer andar na verdade, na santidade, está vendendo a sua alma para poder obter riqueza, para poder ter visão, revelação. Mas não é da parte de Deus não, meu irmão, é da parte do demônio. Cuidado verdadeiramente com essas pessoas que colocam a mão sobre a tua cabeça. Você pode achar que está cheio de Deus, mas eles estão cheios de demônio. Igreja, você conhece a verdade, não deixa que o inimigo venha te enganar na terra. Porque, meu irmão, Jesus ele veio para poder desfazer toda a obra do diabo. Não é para que a igreja ficasse enganada, não, meu irmão. Ele veio para desfazer toda a obra do diabo. E ele chega para mim, para você e diz assim, ó: eis que vos dou poder para poder pisar em serpente, escorpião e toda a força do maligno, e nada lhe causará dano. Ele chega para Pedro e fala: Pedro, sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerá. Porque a porta do inferno, meu irmão, é a mentira de Satanás. É as coisas nojentas deste mundo. Que a carne ela cobiça, que a carne ela deseja. Mas aquele que está firmado sobre a rocha, dá a sua vida, mas não se vende, não se troca. Chegou a hora de fazermos melhor as nossas veredas. Sabe por quê, meu irmão? O arrebatamento é de hoje para amanhã. Ah, pastor, mas eu fiquei sabendo que não vai ter o arrebatamento. Não, meu irmão. A labacanda sempre existiu na história. Aquele que acredita e aquele que não acredita. O que acredita será bem-aventurado. O que não acredita, meu irmão, para ele fogo eterno. A labacanda arábia, porque a porta da graça vai se fechar. A labacanda arábia, e não tem esse negócio de repescar. Não existe isso não, meu irmão. A labacanda arábia, ou você vai nessa, ou você come fogo com Satanás. A labacanda arábia chega. É por isso que Jesus está dizendo: eu estou em você, você está em mim, e tudo aquilo que você pediu ao Pai, eu vos concederei. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor Jesus.